Mari, você sabia que até o ano de 2002 a gente não tinha comprovado um tratamento por meio de estudos eficaz para o infarto? Eu não sabia. Então, a partir desse momento, a gente teve uma meta-análise que foi possível evidenciar os benefícios do ácido acetilsalicílico, o AS, para o tratamento do infarto, uma doença que acomete milhões de pessoas durante todo o ano e mais de 350 mil pessoas no Brasil. Então, ele implementou completamente esse tratamento padrão ouro. Hoje, no terceiro episódio do Máquinas Cash, a gente vai discutir um pouco sobre a meta-análise e dar uma ênfase no final da meta-análise que proporcionou essa revolução na medicina. Meu nome é Maria Vitória. Eu sou a Mariana. E eu sou a Alice. E eu, Daniel. Bom, então, para a gente dar uma continuidade, primeiro a gente pode definir, então, o que é a meta-análise. Vai ser uma revisão sistemática, juntamente com uma análise estatística de diversos estudos, juntos, mas de forma independente. É o mesmo assunto, mas é independente, vai juntar eles e, dessa forma, vai trazer um resultado mais robusto para a gente. Certo. E, Lius, você sabe quando a gente deve fazer a meta-análise? Não, como? Então, normalmente é quando existem vários estudos que abordam o mesmo tema, que fazem perguntas semelhantes e que são compatíveis também. E quando a gente não deve fazer, você sabe? Normalmente são estudos que são muito diferentes entre si. A gente não espera fazer meta-análise, a gente faz outros tipos de estudos. Normalmente, artigos que têm dados incompatíveis também, a gente descarta esse tipo de estudo e por aí vai. Ah, eu acho que eu tô lembrando. É aquela questão de ter heterogeneidade, que a meta-análise ela busca diminuir isso, diminuir viés. E nas Sim. questões de inclusão, a gente tem a pergunta, que geralmente tem de ser em comum, que também é para diminuir a heterogeneidade. E a gente usa as estratégias PICO, né? Que a gente tem a população, que é o P, o I de intervenção, o C de de comparação, comparação, e o o O O de de desfecho. desfecho. Como a Mari falou um pouco, a gente tem uma estrutura toda para seguir e chegar a uma meta-análise. Então, a partir de algumas revisões sistemáticas, a gente pega um número extenso de artigos, então é um artigo compatível, com perguntas parecidas, com critérios muito bem definidos, para que a gente exclua viés, exclua desfechos diferentes, para a gente tentar a melhor efetividade para a população e implementar esse novo tratamento, essa nova intervenção cirúrgica ou qualquer coisa que esteja falando nesses artigos. Então, a gente precisa dessa meta-análise no final de tudo para a gente fazer uma estatística comprovando tanto risco relativo, odds ratio, hazard rate, para a gente tentar fazer essa questão de implementar uma homogeneidade, né? Evitando esse viés e estudos muito diferentes. E lembrando que na meta-análise ela nem sempre vai mostrar que aquilo que a gente está buscando é algo bom. Ela pode indicar que, na verdade, ela tem um efeito negativo. Sim, a gente tem isso, são os efeitos fixos, né? Que tem o mesmo efeito real entre eles, e os efeitos aleatórios, que são esses efeitos diferentes que você citou. E agora falando sobre o peso dos estudos. No caso, temos os estudos maiores, né? E o de menor variância. No caso, você sabe falar pra gente? A gente tem como esses estudos mais robustos, que têm uma amostra maior e uma variância menor, com análise de dados mais concretas, eles vão ter um peso maior nessa análise. Até porque eles têm uma homogeneidade, eles analisam diversos fatores e excluem também fatores que podem afetar nessa questão. Já os estudos menores, eles podem ter algum viés, podem ter uma diferença de população que vai afetar um pouco nessa questão do final, do desfecho que vai ser realizado. E Liu, você sabe falar pra gente um pouco sobre o Forest Plot? Ué, a gente pode falar, né? Ele, então, vai ser justamente essa análise em gráfico dos estudos que foram abordados na meta-análise. E a gente tem alguns elementos nele que é muito característico. Então, acho que o mais característico é de você bater o olho e saber que é um forest plot, é o losango de base, que ele também é chamado de diamante. Ele, então, é basicamente o resultado médio de todos os dados coletados, de todos os artigos analisados. Só que cada estudo, ele tem ali uma demonstração no gráfico. E então, a gente vai ter uma linha representando o intervalo de confiança do estudo, e a gente vai ter um quadrado no centro que é representando a média. O tamanho do quadrado vai depender, ele indica que aqueles dados, por exemplo, se um quadrado for maior, que significa que os dados que foram coletados no estudo ele está mais
voltado para a média, então ele tem uma variância menor. Cada linha desse gráfico também vai indicar um artigo. A gente tem uma questão de, o artigo ficou mais para a esquerda ou mais à direita do gráfico. Se ele está mais à esquerda do gráfico, ele é um efeito protetor, ele causa um efeito protetor contra aquele desfecho. E se ele está mais à direita, ele é um efeito causador daquele desfecho. Então, para a análise do forest plot, a gente utiliza cada artigo para a gente ver também quais são as diferenças de desfecho, a diferença de amostragem. A gente tem um intervalo de confiança, o IC95, que a gente tem, caso ele passe pelo número 1, ele não é estatisticamente confiável, então a gente tenta excluir essa questão para a gente ter um intervalo de confiança que seja adequado. Não, eu só ia citar que o IC é o índice de confiança, né? Tem também no forest plot que eu acabei não falando, que é a linha de nulidade, que é justamente o ponto zero. E é muito importante a gente analisar se os dados estão passando pela linha de nulidade, que se ele não tiver, ele não é estatisticamente relevante também. Então, isso é um fator muito importante na hora de analisar os dados. Para a gente fazer uma meta-análise também, a gente tem que estar ciente da questão da revisão sistemática, que a gente tem uma base de dados muito bem definida, a gente tem algumas plataformas, se você quiser comentar um pouco dessas plataformas que a gente tem, para a gente ter uma busca de dados confiáveis também em relação a isso. Sim, tem a Cochrane, tem o PubMed. Então a gente vai estar sempre pegando os artigos de confiança e de atualização recente, com um número de amostra muito interessante para esse artigo. Então a gente faz dessa maneira para evitar que tenha alguma distância entre os artigos, criando um critério de inclusão e exclusão que seja eficiente para o final da meta-análise. Vale ressaltar também, Daniel, que a gente tem o viés onde a maioria dos artigos, eles querem que os artigos dele deem certo. Então, esse viés onde que da positividade dos artigos é muito grande e vale a pena a gente olhar para isso também e analisar cada artigo conforme a A meta-análise. gente tem diferentes tipos de vieses, nesse caso é o viés de publicação, que a gente quer sempre publicar aquele artigo, até mesmo a gente como estudante pode acontecer da gente querer o máximo que aquele artigo dê certo, a gente quer ter publicação em uma revista boa, quer publicar o nosso artigo de qualquer maneira, mas às vezes isso pode gerar um viés e acabar comprometendo os resultados. Sim, Então os resultados ficam efeitos, né? superestimados. Então a gente coloca dessa maneira um viés para tentar evitar com que o pesquisador faça dessa maneira. Então o pesquisador mesmo que fez alguns artigos, ele pode fazer uma meta-análise para ele tentar dessa maneira fazer os resultados ficarem melhores. Sim. Tem que lembrar também a questão do checklist, que os estudos eles têm uns critérios pré-definidos. Então, eu acho que, se eu posso até estar enganada, mas se eu me lembre bem, as meta-análises elas têm que estar registradas. Então, antes de você começar a fazer o estudo, você tem que registrar o seu estudo. Justamente na plataforma que você citou antes. Sim. E você tem vários critérios, que no caso a gente usa principalmente o checklist do consórcio, né? Para justamente não ter esse risco de viés e identificar tudo aquilo que está dentro do estudo. Agora a gente pode falar um pouco também da questão da meta-análise que foi feita para o ácido acetilsalicílico, o AS. Se você quiser falar um pouco, Mário, para a gente iniciar essa questão? Bom, ele foi, então, um estudo relacionado aos antiplateletários com o pessoal com relação a doenças vasculares. E isso, no caso, seria para reduzir os efeitos, né? Sintomas e tal. E ele teve um resultado muito positivo para isso. Né? Sim, e vale a gente ressaltar, né, que foram pessoas que tiveram fatores de risco alto para esse artigo. Infarto. Exatamente. E a gente fez uma comparação entre pessoas que tomavam o antiagregante com placebo e pessoas que tomavam diferentes tipos de antiagregantes. A gente viu que esse estudo fez uma análise de quase 300 artigos, então foi uma estatística bem robusta nesse quesito. Muitos artigos, mais de aproximadamente 135 mil pessoas foram ouvidas nesse artigo, foram pesquisadas nesses artigos, e a gente obteve alguns resultados, né, Lewis? Foi. Eu acho que no resultado final eles perceberam que teve uma queda de cerca de 25% de infarto agudo do miocárdio, também nessa mesma porcentagem dos números de AVC. Acho que cerca de 33% de
Não de lembro. infarto, água do miocárdio. Eu acho. Foi do infarto, Do 33? IAM. Uhum. E a gente vale destacar também que as questões dos critérios foram muito bem utilizados nessa meta-análise. A gente teve critério de heterogeneidade, a gente teve critérios de inclusão, exclusão, que favoreceram essa estatística. A gente também tem o I², né, Lewis, que a gente utiliza para não deixar tão heterogêneo essa questão. E se tiver maior do que 50%, a gente classifica como um índice alto de ser heterogêneo. Então, o risco é muito grande. Então, a gente analisa isso para tentar evitar ao máximo que fique estudos heterogêneos, evitando o viés, evitando que tenha perguntas diferentes, resultados diferentes, e que o medicamento não possa entrar por conta de uma questão de ser artigos que não foram de busca selecionada em si. Você comentou do I². Uma característica desse estudo que a gente está comentando é que eles não usaram o I², eles usaram Sim. o Q², que é o X ao quadrado, que é muito clássico de meta-análise de antigamente. Então, Sim. eles tiveram uma análise estatística meio que própria, assim. Então, o Q² e qual que eram os outros mesmo que ele usou? A gente tem também o Florest Plot, que vocês Sim. também citaram, né? Que foi usado. Também tem o A odd variância, rate, né? que também Sim. foi usado. A variância, o variância, desvio padrão, desvio padrão, risco relativo, para a risco gente relativo. calcular todas essas estatísticas e tentar deixar o mais homogêneo possível para Sim. finalizar e ter uma estatística que favoreça, mas que comprove a realidade, e não que favoreça só o que o pesquisador quer nesse caso. Então, que seja a realidade para que seja implementado ou não. Esse medicamento é melhor do que o que está em mercado? Ele vai fazer bem para a população ou ele vai fazer algum efeito adverso que pode causar uma piora nesse caso? Então, se a gente já discutiu tudo, a gente queria agradecer a você que está assistindo aqui hoje. Mais um episódio, hoje sobre meta-análise. Acredito que é uma discussão muito boa. Se alguém quiser complementar mais alguma coisa. Então, Daniel, tem algo a acrescentar, sim. A gente viu também que nos estudos, mesmo eles deixam claro que o risco de sangramento é de 50%, mas, mesmo assim, vale a pena usar a dupla anticoagulante plaquetário. Outra coisa que eu vi também, Alice, você acabou me lembrando, é a questão da dose. A gente viu nesse artigo que as doses menores, em comparação com as altas doses, fazem um efeito muito benéfico. Uma questão de 75 miligramas a 150 miligramas diária é muito benéfica para evitar esses eventos cardiovasculares. Lembrando também que a gente tem a questão de dose de ataque, que seria quando o paciente já está em um evento cardiovascular, ou seja, ele está em um evento, um infarto, por exemplo, e a gente trata ele com 150 a 300 miligramas de AS sublingual para a gente tentar estabilizar esse paciente. Bom, então, pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Deixa ela, vamos fazer. Vai você, Nilson. Eu tentei Mudou. ajudar. Eu tô tentando ajudar, mas não tá dando certo. Só rodando a roleira.